vocês estão? Hoje é dia de conhecermos pontos de vista. Então pegue a caneta, o caderno, porque está começando o nosso baú da redação. E hoje nós vamos bater um papo sobre o conto Amor, da Clarice Lispector. É um conto muito interessante e ele é tema de prova, então nós vamos dialogar aqui sobre alguns pontos importantes. Nós não vamos esgotar todas as interpretações, mas vamos aqui pontuar algumas coisas relevantes baseadas aqui nos estudos que eu já fiz sobre Clarice. Então, a primeira coisa que é importante é a gente saber onde esse conto está. Ele está no livro Laços de Família, de 1960. Então, aqui já começa algo muito sugestivo, porque o livro é composto de 13 contos. E aí vocês vão ter Devaneio de uma Rapariga, Amor, Uma Galinha, A Imitação da Rosa, Feliz Aniversário, A Menor Mulher do Mundo, O Jantar, Preciosidade, Os Laços de Família, Começos de uma Fortuna, Mistério em São Cristóvão, O Crime do Professor de Matemática e O Búfalo. Em todos esses contos, vocês vão encontrar personagens que estão mergulhados num cotidiano estável e, em algum momento, eles vão se deparar com um fato cotidiano e vão passar por uma epifania, que é uma das características aí dos contos da Clarice. Mais adiante nós falaremos mais sobre isso. Então, é muito sugestivo esse título Laços de Família, porque a gente já começa pensando, estariam essas pessoas ligadas por laços sanguíneos, ou elas estariam enlaçadas nesse contexto familiar. Elas estariam ali amarradas numa espécie de nó. Então, aqui a gente já começa a nossa reflexão. Vamos seguir aqui. Então, agora nós vamos analisar apenas o conto Amor. Estou partindo do princípio que você, pelo menos, fez uma leitura desse conto e conhece a história. Na sinopse, nós temos uma mãe de família que saiu para fazer compras e, a caminho de casa, no bonde, ela avista um cego mascando chicles. E é nesse ponto que começa a epifania, na qual ela vai começar a questionar a vida que ela está vivendo e toda a situação ao redor. Então, essa é a sinopse básica aí do conto. Vamos aqui aos pontos que são importantes. A primeira coisa que a gente tem em plano de escrita, a gente tem uma ruptura com o enredo tradicional. Aquela coisa redondinha, bonitinha, de início, meio e fim, vai começar a ficar um pouco embaralhada, principalmente dentro dos parágrafos. E as frases não vão seguir a ordem linear de sujeito, verbo e complemento. Então, a gente já tem aqui uma primeira ruptura. Nós teremos no conto muitos questionamentos. O primeiro é o amor. Estaria Clarice tentando definir o que é amor nesse conto, quando nós pensamos que em literatura vários autores já tentaram definir amor nos seus textos? Será que ela está tentando também definir amor? Outra coisa que é questionado ali no texto, os papéis desempenhados pela mulher. A Ana tem um papel muito bem definido dentro do texto, né? A mãe de família, que cuida dos filhos, da casa. E a gente vê ao longo do texto esse papel sendo questionado. Outro ponto que é importante, aparece ali também, é a realização da vida. Será que a Ana é realizada, apesar dela ter a vida perfeita para os moldes 1960? Outro ponto também que a gente pode analisar ali dentro é a fragilidade da vida. Como que tudo pode desmoronar em um segundo. São questionamentos abordados dentro do texto, ao modo Clarice, claro, mas que nos faz refletir e ficar pensando exatamente no que acontece com a Ana. Nós temos também o texto construído com muitas imagens. Então, as plantas é uma imagem ali que representa os filhos, o ovo, que representa a vida, a rede, que representa toda a encenação de vida que ela construiu para ela mesma, o jardim botânico, o encontro com a consciência, uma espécie de Éden. Nós temos o cego,
que representa a própria vivência da Ana. Então, é um texto carregado de imagens. Outro ponto que é muito importante e é característica da Clarice é que o texto é recheado de fluxo de consciência. Então, o fluxo de consciência é eu tentar passar para o papel o pensamento humano, e ele não é linear. Quando nós estamos lá com os nossos botões, como se diz, o nosso pensamento ele é todo desordenado, e ela traz isso para dentro do texto. Como que isso aparece dentro do texto? Primeira coisa, nós temos o narrador onisciente ali de terceira pessoa. Então, ela sabe o que está acontecendo no plano visual e no plano interior. E vai aparecer o discurso indireto livre. Então, é uma miscelânea de vozes ali conversando ao mesmo tempo. É a voz do narrador, é a voz do narrador contando o pensamento da Ana, é a voz da Ana, é a voz da Ana com ela mesma. Então, nós temos uma polifonia dentro dos parágrafos. Temos uma mistura de tempos verbais ali, presente, passado e futuro. A pontuação é desordenada. Vocês vão perceber que depois de pontos, por exemplo, vai aparecer letra minúscula. Já nessa representação de desordem do pensamento humano, que não segue uma lógica. A inversão das frases também vai representar esse fluxo de consciência. Principalmente esses dois conectivos, eles vão aparecer depois de ponto, o que gramaticalmente não é usual. Também representando essa desordem aí do pensamento. E a polifonia, que nós já comentamos, que é essa mistura de vozes. Outra característica importante que vai aparecer no conto é a epifania. Como não pensar em epifania quando lemos Clarice? Ela trabalha muito essa coisa da mudança de pensamento. Então, é um momento em que um personagem está vivendo uma situação, uma vida normal, vamos assim dizer, e de repente ele vê algo cotidiano e aquilo vai iniciar uma mudança de pensamento. Vai responder perguntas que não tinham respostas, e ele vai começar ali a questionar a vida e tudo que está ao seu redor. Então, é uma espécie de ponto de virada, uma espécie de start. Nos textos da Clarice, a epifania vai partir de algo do cotidiano, algo muito banal. E em Amor é a partir da visão que ela tem do cego mascando chicles. Já em outros contos, nós vemos ali a barata, por exemplo. Então, é algo muito banal do dia a dia que o personagem vai ver e vai ter essa epifania. No caso aqui, quando ela vê o cego. Outro elemento que aparece no texto é a adjetivação insólita. O que é isso? É um adjetivo que não se encaixa nos padrões esperados para aquele substantivo. Vamos analisar um exemplo? No tronco da árvore pregavam-se luxuosas patas de uma aranha. Como que as patas de uma aranha podem ser luxuosas? É um adjetivo que foge à lógica da pata de uma aranha. Então, nós chamamos de adjetivação insólita. E aqui nós vamos comentar um pouquinho sobre os elementos mesmo que compõem agora a vida da personagem. Então, nós temos a casa. Como é que era a casa da Ana? Tinha uma cozinha espaçosa, mas o fogão estava enguiçado e dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam pagando aos poucos. As cortinas ela mesma cortara. Então, a gente vê que é uma família de classe média ali, porém não tem dinheiro sobrando à vontade. Algumas questões financeiras não estavam muito bem resolvidas, mas ela tinha uma vida confortável. Inclusive, ela tinha a empregada que a ajudava. Nós vemos isso aí ao longo do texto. Quem eram os filhos? Os filhos de Ana eram bons. Uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. Como que essas crianças eram boas?
e eram malcriadas. Aqui nós já temos um paradoxo. A gente já começa a ver como é que era essa relação dentro de casa. Viviam exigindo para si, ou seja, eles tomavam todo o tempo da Ana, tudo era em volta das crianças. Eles eram uma coisa verdadeira e sumarenta, eles eram uma espécie de essência, de sumo, o que era de mais importante, de mais denso na vida da Ana. E aqui nós começamos a falar propriamente da personagem Ana. Quem era a Ana? A Ana é descrita a partir de atribuições domésticas generificadas como sendo obrigações de uma mulher, que detém a administração dos assuntos ligados ao lar, enquanto o homem executa o seu trabalho exclusivamente fora de casa. Então, a dinâmica familiar ali era bem característica dos anos 1960. Não podemos esquecer a época do conto, porque faz muito sentido na nossa análise. A personagem se situa no modelo de esposa vocacionada, que é socialmente disseminado e se reconhece como competente nesta função que exerce. Então, ela desempenha o papel que toda mulher desempenha ali nos anos 60. Cuida da casa, cuida dos filhos, faz tudo o que tem que fazer no lar, esposa vocacionada. Uma característica da Ana é que ela é controladora. Em quais partes nós começamos a perceber essa característica da Ana? Coloquei alguns trechos aqui para nós refletirmos. Parecia ter descoberto que tudo era passível de aperfeiçoamento. A cada coisa se emprestaria uma aparência harmoniosa. Ela está o tempo todo tentando melhorar as coisas. Outro trecho que nos mostra um pouquinho esse controle. Ana dava a tudo tranquilamente sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. Outro trecho que mostra essa característica, ela apaziguara tão bem a vida, cuidara tanto para que esta não explodisse, mantinha tudo em serena compreensão. Separava uma pessoa das outras, as roupas eram claramente feitas para serem usadas e podia-se escolher pelo jornal o filme da noite. Tudo feito de modo a que um dia seguisse ao outro. Aqui a gente vê o controle. Ela mantém tudo ordenadamente. Nada pode fugir do controle. A Ana tinha uma vida de aparências. Vamos conferir alguns trechos que nos mostram isso. Seu gosto pelo decorativo se desenvolvera e suplantara a íntima desordem. Para ela não pensar em tudo que a desordenava, ela se ocupava ali em decorar, em refazer as coisas, em manter o controle das coisas. A vida podia ser feita pela mão do homem, ou seja, através de trabalho, através da lógica, sem envolver nada de sentimentos e de questionamentos consigo mesmo. Por caminhos tortos, viera a cair num destino de mulher. O que teria acontecido com a Ana antes desse casamento que a levou para essa realidade de mulher? Aconteceu alguma coisa, que ela teve que mudar de rumos e cair nessa vida que ela está vivendo agora. A vida que ela forjara, que ela trabalhara e moldara, havia se rompido na crosta e a água escapava. Aqui é o momento da epifania, né? Quando tudo está ruindo ali ao redor dela. Então, ela forjou uma vida, ela desenhou, ela planejou e ela desempenhava esse papel dessa vida de aparências que ela tinha. Aqui fica um questionamento, o amor pelo cego. Será que ela se apaixonou pelo cego? E aqui é uma pergunta mesmo, porque nós temos um trecho que fala assim, ela amava o cego, pensou com os olhos molhados. No entanto, não era com esse sentimento que se iria a uma igreja. Que tipo de sentimento era isso que ela não poderia entrar na igreja? Seria um sentimento profano? Aqui fica o questionamento. Será que era só piedade pelo cego ou ela tinha sentido algo mais?
E aqui nós começamos a falar um pouquinho sobre algumas figuras de linguagem que aparecem no texto. O texto é recheado de figuras de linguagem. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui e a intenção é que você consiga encontrar outros aí ao longo do texto. Nós começamos aqui com a inversão, que são as frases fora da ordem. Vocês têm a ordem linear das frases, que é sujeito, verbo e complementos. Na inversão, essa ordem será trocada. Então, nós temos aqui um pouco cansada, com as compras deformando o novo saco de tricô, Ana subiu no bonde. Olha onde está o verbo, subiu. Quem subiu? Ana. Subiu como? Um pouco cansada. Com o quê? Com as compras deformando o novo saco de tricô. Então, nós temos onde? No bonde. Está tudo invertido aqui o meu período. Vocês têm complemento, complemento, depois o sujeito, depois o verbo, depois volta ao complemento. Então, inversão. Outro exemplo. Por caminhos tortos viera a cair num destino de mulher. Olha onde está o verbo. Viera aqui a cair num destino de mulher, complemento. Como? Por caminhos tortos. Então, eu não tenho aqui a ordem linear das frases. Isso faz com que apareça no meu texto a figura de linguagem inversão. Temos metáforas, muitas metáforas ao longo do texto. Eu coloquei algumas aqui. Nós temos as plantas, que representa ali os filhos. Nós temos a rede. A rede é muito interessante. Eu coloquei apenas alguns trechos aqui da rede, mas ela representa toda essa vida que a Ana teceu para ela. A rede que ela está usando para trazer os alimentos foi tecida por ela mesma, uma referência a essa vida que ela mesma construiu aí e está vivendo. Então, olha os trechos aqui. A rede de tricô era áspera entre os dedos, não íntima como quando a tricotara. A rede perdera o sentido e estar num bonde era o fio partido. Não sabia o que fazer com as compras no colo. Então, aqui no momento epifânico, que a compra cai no chão e a rede tem alguns fios partidos ali, ela começa a sentir diferença até na textura da rede. Ela não reconhece mais aquela rede, que metaforicamente é a vida dela. Ela começa a não reconhecer mais tudo que ela está vivendo. Outro trecho. Correu com a rede até o elevador. Quando ela sai do jardim botânico e volta, a Clarice deixa bem claro essa parte. Ela corre com a rede até o elevador, é uma metáfora para ela correr de novo para essa vida que ela havia construído para ela. Tem outro trecho também, os dedos ainda presos na rede, ela ainda está amarrada naquela vida que ela construiu. E, ao final, a gente percebe que ela vai se manter naquela vida. Pelo menos é o que até ali onde nós temos de texto, a gente consegue perceber. Ela vai continuar naquela vida. O ovo é muito significativo, ele vai representar ali a vida. Então, nós temos um trecho que é muito significativo, diz assim, vários anos ruíam, as gemas amarelas escorriam. Quando os alimentos caem, os ovos se despedaçam e as gemas começam a escorrer ali e faz aquela bagunça no bonde. Ali é uma metáfora para a vida da Ana. Ela construiu toda aquela história, toda aquela aparência, mas aquilo está envolto em casca de ovo. E em um instante, tudo aquilo ruiu e veio a escorrer ali pelo vão dos dedos, como se diz, e ela não consegue controlar mais aquele momento em que ela cuidou tanto para não chegar, que era um encontro com ela mesma. Outra metáfora interessante é o cego. Foi então que olhou para um homem parado no ponto. A diferença entre ele e os outros é que ele realmente estava parado.
De pé, suas mãos se mantinham avançadas. Era cego. O cego é muito interessante porque ele vai se relacionar com a própria Ana, no sentido de que ela está cega para tudo que ela está vivendo. Esse estar parado, ele era o único que estava realmente parado, é porque ela realmente estava parada. Ela preferia essa vida parada, sem se movimentar em sentido algum na questão do autoconhecimento. Porque se ela se movimentasse, haveria perigos, como era o caso que ela evitava o tempo todo lá a hora perigosa do dia. Então, esse cego representa muito ela, no sentido de que ela está cega para a vida que ela está vivendo. E sim, no texto o personagem é descrito como o cego. Lembrando que o texto é escrito aí nos anos 1960. Tá? Outra figura que vai aparecer bastante é o paradoxo. Paradoxo são ideias contraditórias que nós usamos para caracterizar algo. Por exemplo, aquela frase famosa do Camões: amor é ferida que dói e não se sente. Como que dói e eu não sinto? São ideias contraditórias para definir algo. Aqui ele está definindo o amor como uma ferida que dói e não se sente. Então, quando vocês encontrarem essas contradições definindo algo, vocês encontraram um paradoxo. Vamos analisar alguns exemplos? Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si malcriados, instantes cada vez mais completos. Como que as crianças eram boas e eram malcriadas? Paradoxo, tá? Outro exemplo aqui. E através da piedade aparecia a Ana uma vida cheia de náusea doce. Como que a náusea é doce? Paradoxo, tá? A crueza do mundo era tranquila. Como que algo cruel é tranquilo? Paradoxo, tá? Ela amava o mundo, amava o que fora criado, amava com nojo. Como que eu amo e tenho nojo da coisa ao mesmo tempo? Paradoxo, tá? Então, elementos contraditórios para caracterizar algo. Outra figura que aparece é a gradação. Então, a gradação é quando vai aumentando o sentido dos elementos que eu estou elencando. Por exemplo, pingo, chuva, temporal. Vai aumentando aqui a intensidade. Pode ser ao contrário também, pode ser decrescente, temporal, chuva, pingo, vai diminuindo aí a intensidade. Isso é gradação. Só que quando eu penso em Clarice, a gradação ela parece desordenada também. Então aqui vocês têm: e cresciam as árvores, crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo o tanque, crescia seus filhos, crescia a mesa com comida, o marido chegando com os jornais e sorrindo de fome, o canto importuno das empregadas do edifício. Então, a gente vê que ao redor dela as coisas vão aumentando, as coisas vão ganhando uma proporção maior. Isso é gradação. Temos também personificação, que é quando eu dou características humanas para seres inanimados, elementos da natureza, por aí vai. Então, olha os exemplos aqui. Certa hora da tarde, as árvores que plantara riam dela. As árvores estão rindo. O silêncio regulava sua respiração. A brisa se insinuava entre as flores. Então, nós temos aqui comportamentos humanos sendo desempenhados por elementos da natureza, por coisas abstratas. Então, nós temos aqui personificação. Temos metonímia também. Coloquei um exemplo. Um homem cego mascava chicles. Ele não mascava chicles, ele mascava a goma de mascar, né? Lembrando que a metonímia é a parte pelo todo. Aqui, no caso, vocês têm
a marca pelo qual é conhecido, né? Chicletes, mas não é chicletes, é goma de mascar. Temos também a antítese. A antítese é a escrita de palavras opostas, de ideias opostas. Olhava o cego profundamente. Como se olha, eu vejo o que não nos vê, aquilo que não me vê. Eu vejo aquilo que não me vê. Então, vocês têm a antítese aqui. De um lado, quem vê, do outro lado, quem não vê. Quando acontece esse antônimo na escrita, vocês têm antítese. Havia lugares pobres e ricos que precisavam dela. Aqui vocês têm opostos também, pobres e ricos. Comparação. Temos também comparação, que é quando nós comparamos algo e usamos conectivos. Então, coloquei aqui alguns exemplos. Sua juventude anterior parecia-lhe estranha, como uma doença de vida. Encontraram uma legião de pessoas, antes invisíveis, que viviam como quem trabalha. Olhava o cego profundamente, como se olha o que não nos vê. No chão, caroços secos, cheios de circunvoluções, como pequenos cérebros apodrecidos. Então, nós temos aqui várias comparações ao longo do texto. Outro elemento que vai aparecer no texto é a verossimilhança, que é essa característica de algo ser plausível, ser possível de acontecer. Então, vocês têm aqui, o bonde se arrastava, em seguida estacava, até o Humaitá. Tinha tempo de descansar. Ela traz algo real, factual para dentro do texto, que é o bairro Humaitá, no Rio de Janeiro. Tanto que a Ana perde ali o ponto e ela acaba onde? No Jardim Botânico, que é mais ou menos próximo ali de Humaitá. Então, quando vocês encontrarem isso, vocês encontraram verossimilhança. E vamos finalizar aqui com um breve resumo do conto. Então, iniciamos com a Ana voltando das compras, ela está cansada, no bonde, cheio de pessoas, e ela está ali, a caminho de casa. Nesse caminho, o bonde para e ela vai avistar fora do bonde um homem cego mascando chicles. Ali ela começa a ter o seu momento epifânico, quando ela começa a se ver na situação do homem. E sim, pessoal, o homem é descrito como cego. É um texto de 1960, portanto, era assim que se chamava. E ali inicia o momento epifânico dela, onde ela começa a questionar tudo que até o momento ela tinha suplantado dentro dela. Assustada com tudo aquilo que ela está sentindo, ela perde o ponto e vai parar no Jardim Botânico, onde ela tem um encontro com a consciência e com a realidade da vida. Dentro desse contexto do botânico, como nós comentamos anteriormente, é uma grande metáfora que pode ser entendida como o Éden, esse encontro com a consciência da mulher original. Ela vai sair dali unicamente porque ela lembra dos filhos, que é o motivo dela construir toda aquela vida e manter toda aquela aparência. Quando ela lembra dos filhos, ela se desespera e volta para casa correndo. Quando ela chega em casa, ela vai tentar ali conciliar aquela vida de aparências com aquela revolução que está dentro dela. Então, ela vai abraçar o filho fortemente, na intenção de protegê-lo. Ela vai começar a ver coisas que antes ela não prestava atenção, como, por exemplo, que as mesmas coisas que acontecia no botânico também acontecia na casa dela. Havia bichinhos morrendo, a questão da aranha, da formiga, mas ela tenta seguir com a vida programada dela. Ela vai ajudar a empregada a finalizar o jantar, afinal os parentes vão chegar. Então ela faz tudo aquilo ali, eles jantam, tem uma noite super agradável aos padrões que ela tinha construído, e depois a família vai embora e só fica ela
e o marido. E aí, nesse momento, ela começa a se preparar ali para dormir e o marido acaba tendo um problema ali na cozinha com o café, algo assim, e ela vai até ele, que é o momento que ele percebe que ela está diferente. E aqui a gente começa a pensar que ninguém ao redor percebia que a Ana escondia as coisas, né? Escondia sentimentos ali. Então ele pega na mão dela, uma parte muito interessante, que ele pega na mão dela como não era usual. Eles não tinham muito essa coisa de afeto. E leva ela para dormir. E aí o texto é muito sugestivo porque ele fala que ele afasta ela dos perigos de viver. E aí o texto termina com a Ana apagando a pequena flama do dia. Ou seja, a ideia que nos é passada é que ela abafou tudo aquilo que tinha acontecido durante o dia e vai continuar para manter a vida estável que ela tinha. As revoluções que aconteceram dentro dela, ela vai deixar escondido ali e vai seguir com a vida traçada aos moldes que ela desenhou. E é isso, nós tivemos aqui um pouquinho de análise desse conto. É um conto belíssimo, cheio de significados e cheio de trabalho com a linguagem. Vale muito a pena reler e refletir aí sobre a temática de amor. Espero ter ajudado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!